todo mundo sabe que, se eu tomar um diurético, eu vou na balança e eu estou pesando menos. Querida, você está perdendo água. E quando você perde água corporal, a sua célula que trabalha nesse meio aquoso simplesmente começa a perder função. Você sabia que muita gente não emagrece por causa de não beber água? Interessante isso, né? Então, o corpo humano, ele tem, dependendo da fase da vida, uma quantidade de água, e eu achava muito interessante quando eu estava na faculdade, que o número era 70% do ser humano água e o planeta Terra 70% também de água. Então a gente começa a ver como a natureza vai acompanhando uma a outra. Então eu achava isso interessantíssimo e a importância de você manter a sua hidratação. Hoje nós sabemos que um ser humano em idade adulta, um peso legal, ele vai ter praticamente 65 a 75% do peso corporal em água. Por quê? Porque é o músculo, o nosso músculo, que retém a maior quantidade de água. O músculo, ele tem 80% dele de água. Então as pessoas que querem fazer esses regimes malucos e querem perder peso rápido, quando perdem peso, não perdem gordura, perdem água. E isso dificulta tudo dentro do seu organismo. Como eu disse, tudo acontece em meio aquoso no nosso organismo, mas como se a gente fosse um tubo de ensaio e um monte de processos químicos estivessem sendo manipulados, né? A gente brinca, uma vez eu convidei um grande professor e ele falava, né, que esse tubo de ensaio éramos nós e quem segurava o tubo de ensaio era Deus. Ele via Deus na bioquímica. Foi assim um programa muito lindo que ele fez. Então, quando você tem um prejuízo de desidratar a célula do seu corpo, adivinha o que acontece? O seu cérebro entende que você está passando por uma restrição, só que ele leva você lá no passado, aonde nós éramos assim, coletores, caçadores e que passávamos muitas restrições. Então, simplesmente o seu corpo entra num modo chamado de economia. Então, a falta de água faz com que você baixe o seu metabolismo e a célula não trabalhe a seu favor. O desempenho muscular, ele sofre bastante. Porque, por exemplo, quando a gente fala que é importante tomar creatina, o que a creatina faz? Ela faz justamente com que o seu músculo tenha mais água, porque com mais água você pode fazer um exercício de resistência mais forte e aí você ganha justamente mais músculos. Por quê? Porque aquela água que a creatina segurou no músculo deu mais força. Aí você consegue quebrar mais fibras e depois o que vai acontecer? Seu corpo vai reconstruir aquela fibra muscular com um pouco mais de aminoácidos e vai fazer um músculo maior. Então nós temos esse detalhe importante para as pessoas entenderem que quando você quer fazer uma dieta maluca, isso que vai acontecer, você vai ter o seu músculo fraco, vai ter indisposição, dor de cabeça e aí isso é uma coisa que realmente a gente tem que evitar. Outra coisa importante, quando você não bebe água suficiente, o seu sangue fica mais espesso. E aí, o que acontece? Circulação fica mais lenta e seu coração tem que fazer um esforço maior para bombear esse sangue que está mais espesso. Beber água faz isso, faz com que você tenha uma circulação mais fluida e não sobrecarrega, logicamente, o seu coração. Evidente que nós temos patologias que têm restrição hídrica. Então eu estou falando aqui para você que é o nosso telespectador aqui do Mais Saúde, né? Tanto aqui do Brasil
quanto de fora do Brasil, porque os países de língua portuguesa recebem o programa, e lógico que os nossos irmãos queridos de Portugal que nos assistem naquela Casa de Missão de Fátima, que eu quero mandar um beijo para todos. Então, vocês têm que colocar a hidratação em primeiro lugar. Você vê que você pode ficar dias sem comer, mas não pode ficar sem beber. Outra coisa importante, o pessoal reclama demais. Eu tenho muita dor de cabeça. Primeira pergunta, você está bebendo água? Meu intestino é travado. Tá bebendo água? Porque você precisa da água para amolecer o bolo fecal. Aí você não bebe, adivinha, o bolo fecal que estava pronto para seguir o seu caminho e estava lá fofinho porque tinha água, o corpo vai reabsorver aquela água porque ele está precisando de água e você não está dando para ele. Olha só que coisa séria. Então nós precisamos beber água e não só quando estamos com sede. Eu tenho aqui no consultório, eu peço para baixar um aplicativo gratuito no celular e você pode marcar, por exemplo, de hora em hora para ele tocar. Aí uma coisa importante, ele tocou, levante se você estiver sentada, vá até a água, beba e o que é legal, você pode medir, dando 6 goles de água, eu tô tomando 100 ml. Então você pode chegar, vai lá, pegar a sua jarra, coloca um copo de 100 ml e se você fizer isso durante o dia todo, 10 vezes, você já tomou a água necessária, água pura, porque o restante da água tem que vir dos alimentos. E aí eu vou contar para vocês depois como é esse cálculo que você faz para saber quanto de água você precisa tomar.